Fala rapaziada, sexta parada, como é que eu sei o seguinte, nós vamos aqui? Por que as pessoas não gostam dos heróis certinhos? Bom, eu achei esse vídeo muito interessante, então quis trazer pro canal. Mas se a pessoa que eu tô reagindo não quiser que esse vídeo esteja mais no canal, você pode vir falar comigo, mandar um e-mail falando que não quer o react dentro do canal, porque eu sempre reforço isso aqui dentro do canal. Se a pessoa não gosta do meu react, peça pra eu tirar, porque é melhor do que eu tomar um strike. Tudo bem? Beleza? Então bora começar. 3, 2, 1... Play! Desde que me conheço, eu ouço que heróis como o Capitão América e o Superman são chatos. Não são interessantes. São daqueles que a maioria julga se você disser que é o seu personagem favorito. Mano, é verdade, tá ligado? Se você gosta muito do Superman, você é tipo assim, zoado, tá ligado? Porque você gosta de um super-herói que não é um... Ai, sou do mal, sou Dark, sou o Batman. Ai, eu sou um anti-herói. Mano, pior que eu sempre... Eu achava os anti-heróis fodas, mas é aquela coisa... Chato pra caramba, mano. É uma fórmula que foi repetida muitas vezes, principalmente também nos quadrinhos. Cara, o Deathstroke, Deadpool, mano, eu acho que esses anti-heróis estão perdendo muita força hoje em dia, porque ele está basicamente há 10 anos vivenciando essa era de anti-heróis, vilões, anti-vilões. Cara, que porra chata do caramba. É o tipo de coisa que vira debate. Entretanto, este que vos fala sempre gostou dos líderes e dos certinhos, seja pela educação que tive ou... Pior, eu também. Eu tenho aquela coisa, eu gosto muito do Capitão América mesmo na época, blá blá blá, vocês vão falar propaganda de guerra. Mano, eu gosto muito do Capitão América porque ele é um herói admirável. Não é que nem um Wolverine da vida, tá ligado? Que o cara mata sem, às vezes... Em algumas versões dos quadrinhos, eu não falo todas as versões, mas em algumas versões o cara mata sem piedade nenhuma. Às vezes, depende muito da versão. Mas cara, eu também gosto dos líderes, dos heróis, dos certinhos, porque eles têm que tomar a frente, porque esses caras anti-heróis são aqueles caras que não tem inspiração nenhuma, que são aqueles caras das trevas, tá ligado? Que, porra, que saco, tá ligado? Você ser só um cara que com a cara fechada ali, sem dar inspiração a ninguém, ou sem você se botar na frente das situações. Cara, esses heróis são sempre os melhores, que vão pra frente, tomam a liderança. E isso, o herói certinho não precisa ser o tempo todo aquele posto de confiança, mas você pensar que aqueles caras estão liderando, que aqueles caras que matam pessoas, que destroem pessoas, não é a mesma coisa que te inspira, tá ligado? Não é aquela coisa heróica que te inspira. E esse vídeo vai ficar longo pra caramba, porque eu vou falar bastante em cima de argumentos que pessoas usam, que, mano, que anti-heróis são pessoas que são muito mais debatíveis, são muito mais legais. Não são, porque vocês estão só colocando coisa em cima de herói que às vezes não é nem metade daquilo, tá ligado? Por eu ser contra ações tão violentas como alguns personagens tão adorados gostam de agir. Pois é. Já que sempre fugi de participar de um combate mesmo na escola. Podem me chamar de covarde se vocês quiserem. Não. Antigamente... Não, eu também faço isso. Eu ainda tô no ensino médio, eu evito entrar em situações de combate. Mas se a pessoa ofende sua honra, você tem que ir atrás e brigar. Mas... se não vale a pena brigar com a pessoa, não vale a pena, porque se você for brigar, você só vai arranjar mais problemas. E isso é uma certeza muito grande. Era apenas gosto, e meu carinho pelos mais violentos era maior. Atualmente, isso mudou. Conforme me aprofundava em análises de obras audiovisuais e até mesmo na fonte de quadrinhos, mais gosto eu aderia por esses heróis. Sendo assim, eu decidi fazer um vídeo explicando o meu lado e o de todos que gostam desses heróis, para que mesmo você, caro espectador que não concorde, pelo menos compreenda o valor desses heróis. Mano, eu tenho um carinho muito especial, principalmente pro Homem-Aranha, que tá sendo destruído em todas as adaptações. Porque, mano, eu vejo muito Marcos do Ceifeiro falando, porque eu não tenho costume de ler muito quadrinho, mas... mano, o que eu via nas adaptações de filmes do Homem-Aranha, eu pensei que era aquilo que era o herói.
Mas quando eu fui atrás das fontes dos quadrinhos, não tem nada a ver com um super-herói, tá ligado? Não tem nada a ver. E agora, hoje, nos quadrinhos, o Homem-Aranha tá sendo destruído, tá ligado? E esse tipo de herói, basicamente, se torna um cara bucha, tá ligado? Se torna aquele super-herói, ai não, ele é fraco demais por ter uma conduta tão ruim, tá ligado? De não matar, de não sei o que, mas mano, é isso que você deve se inspirar. Em pessoas que não destroem, matam, dão porrada só por causa de raiva, dor, angústia, e sim pra salvar as pessoas. Eu, quando eu era mais novo, eu gostava muito do Batman, também do Homem-Aranha, mas aí era outra vertente que eu já gostava bastante, por causa de desenhos, filmes, e eu nem sabia qual era o grande calor do Superman, tá ligado? Eu não sabia o que era o personagem, eu só pensava que o personagem era aquele cara, sei lá, ultra poderosão, tá ligado? Só é pra porrada mesmo, mas quando eu vi e algumas coisas na camada de personagens, cara, tipo assim, em vários quadrinhos do Superman, o cara tá salvando pessoas e inspirando para que elas sejam melhores. Uma coisa que o Batman sempre falou isso. Gotham seria muito melhor se tivesse um exemplo melhor do que ele de ser um herói. Ai, tem que trazer água, porque senão eu fico meio coisado. Mas, cara, até o Batman já falou isso, que, mano, ele não é uma inspiração muito boa, ele é só... O Batman, na minha opinião, é só um cara traumatizado que tem muito dinheiro, mas ele ainda assim, ele é um herói foda. Só que ele não é o exemplo, o Superman é o exemplo, tá ligado? Que o Batman sempre quis proteger o Superman para que ele não se corrompesse, como aconteceu em Injustice. Mas aquele Superman de Injustice não é o Superman, de jeito nenhum. Mesmo que a Lois morresse, o Superman nunca mataria o Coringa. Colocando como um exemplo, tá ligado? Mano, é meio complicado falar disso. E mano, juro, eu nem comecei 1 minuto de vídeo e eu já tô aqui debatendo assuntos mais acima, sabe? E do porquê gostamos de cada um deles. Além de ser necessário dizer, amo os outros que vou de certo modo criticar. Não tenho ranço por nenhum deles. Porém, eu precisava enfatizar isso perante o que virá a seguir. Ok. Quero iniciar toda a minha proposta com algo que acho bem curioso. Não importa se a pessoa gosta mais do Superman ou do Batman, do Homem de Ferro ou do Capitão América. É 99% unanimidade gostarem do Homem-Aranha. Exatamente. Agora me fala por quê? Personagem mais certinho do que ele não existe, gente. Tanto que ele não pode empunhar o martelo do Thor. Não porque ele não é digno, mas porque ele não mataria alguém se fosse preciso. Algo que o Capitão América faria. Por isso consegue erguer. O garoto quer dar certo com o amor da sua vida. Chega em casa 10 horas por causa da tia May. E tem que pagar as contas de casa. Pois é. O herói não mata, faz muitas piadas. E é o maior fã do Capitão América. Não é todo aquele chegado no Homem de Ferro, como a maioria pensa, graças aos... Pois é, uma coisa que o filme e os filmes do UCM desmitificaram. O Homem-Aranha sempre foi fã do Capitão América, sempre admirou muito mais o herói, tá ligado? Do que o Tony Stark. E quando o Homem-Aranha ficou do lado do Tony nas guerras civis, ele depois virou a casaca porque ele viu que o lado do Tony Stark era errado. E ele trocou de lado por conta de todas as coisas que o Tony Stark mostrou pra ele que ele estava fazendo, que o Peter julgava ser errado, tá ligado? Não tem... É uma coisa muito complicada a gente debater aqui, principalmente sobre as guerras civis, porque cada um tem o seu lado, um quer defender o governo e o outro não. E o Capitão América não ficou do lado do governo, e isso foi uma quebra muito grande do personagem, do misticismo do Capitão América, tá ligado? Da Marvel. Aí, podem falar que é pelo senso de humor dele, mas eu discordo, já que o Batman não tem isso e é o segundo favorito do público em geral. Pois é. Só que o Peter Parker tem uma coisa muito importante, o que mexe com a visão de todos para acabarem se identificando. Ele é um herói falho. Ele perdeu o tio graças à soberba. Ele causou a morte da namorada. Ele não conseguiu salvar o sogro, entre tantas outras pessoas.
Isso que tem as contas para pagar e um emprego nada justo. Pois é. Fácil o herói mais humano. Da mesma forma que muitos amam os X-Men pela representatividade que trazem de todas as minorias. Exatamente. Mas isso não é o suficiente, porque o Ciclope não tem tantos fãs assim, pelo menos da mídia em geral. Nos quadrinhos pode até ter bastante. Talvez, em parte, graças ao... Mano, é porque, tipo assim, o Ciclope, tirando da parte de que ele solta laser pelos olhos, ele é só um nós, tá ligado? Um cara branco, hétero, que, tipo assim, para minorias do Twitter ou qualquer outra minoria, não se encaixa bem no padrão que eles vão postar, que eles vão aplaudir, tá ligado? Então, é aquela coisa, eu gosto muito do Ciclope porque eu assisti os X-Men Evolution, sempre gostei do Ciclope muito mais do que o Wolverine. E depois isso trocou por causa dos filmes e tal que eu assisti, mas eu sempre gostei muito do Ciclope, principalmente na animação da X-Men Evolution. Os filmes, né? Mas rogo para que após X-Men 97 isso mude. A mim, meus Os X-Men! Uma época que marcou muito foi o evento Guerra Civil. Exatamente. As pessoas escolhiam lados, indo mais pelos personagens nos times do que a história em si. Só que quando era para falar de Tony Stark e Steve Rogers, chegava a impressionar o número de gente que defendia e amava o Homem de Ferro pelo jeito descolado dele, sarcástico, não levando as coisas a sério. Isso o povo gosta. O rico que faz merda. Ironicamente, dá pra pensar em muitos políticos assim. Agora, o Capitão América não. Ele não brinca, dá bronca quando Stark passa dos limites. Aí na hora que o Homem de Ferro vira um capacho do governo e o Capitão vira um fugitivo, um homem contra as leis, indo contra o símbolo que ele usa, trazendo um teor mais da hora para o personagem, continuam não gostando dele. Aí, apelando rapidamente para os religiosos, mas não levem pro coração, tá? Eu digo isso porque eu também sou cristão. Gostam de Jesus, mas não gostam dos heróis bonzinhos? Jesus, o ser que não veio da terra, mas foi criado nela, para ensinar bondade e amor, trazer esperança, abençoar os pecadores, mesmo com todo o poder do mundo. Nunca usou a bel prazer, se sacrificando de modo... Eu tenho uma coisa que eu vou falar sobre desse negócio do pessoal que não é cristão não gostar de um Superman ou qualquer herói que, tipo assim, inspire. Vai muito mais do gosto da pessoa, do que ela cresceu vendo, da realidade dela, porque, mano, eu gosto muito do Superman, mas quando eu era mais novo, não, porque eu achava que os heróis têm que ser dark, que não sei o que, só aquela criança de 3 anos adolescente, tá ligado? Quando eu cresci, eu vi que eu me identificava muito mais com um Superman do que um Batman, tá ligado? Que aquele cara que cresceu de uma maneira simples, mas ainda tem esperança de que as coisas podem melhorar. Eu sempre cresci desse jeito. Ou pelo menos, na maioria do tempo da minha vida, eu sempre pensei que as coisas poderiam melhorar. Tirando uma fase da minha vida que foi um negócio meio turbulento ali, que eu gostava muito mais do Batman, mas que, tipo assim, eu tava meio que tendo uns probleminha e tal. Eu era aquela criança meio problemática, que vivia dando problema, mas graças a Deus essa fase passou, tá ligado? Mas, juro, eu acho que sempre quando eu era mais novo, eu sempre gostei muito do Batman, mas o Superman hoje em dia é uma inspiração muito grande porque ele tem tudo que um homem tem que ser. Tem que ser esperançoso, não bobo. Não precisa ser bobo para você ser esperançoso, ter esperança. Você tem que ser alguém forte, mas ao mesmo tempo que não aquele casca grossa que faz voo. Você tem que ser aquele casca grossa, forte, só que ao mesmo tempo você tem que se quebrar inteiro para poder ajudar uma pessoa quando ela tá precisando. Isso é ser um herói de verdade. Modo horroroso pelas pessoas boas e más, se permitindo sentir dor, para então ressuscitar e falar que estaria aqui para cada uma delas quando precisasse. Mas o Superman é chato, né? Sabe o maior problema? O modo superficial que todos veem, como se o homem ser muito poderoso tirasse todo o lado falho que ainda existe nele. Algo que filmes exploram vez ou outra, mas as séries Smallville e principalmente Superman e Lois
conseguiram trabalhar muito mais Exatamente. os sentimentos, Mano, o auto... Smallville, cara, juro, eu acho que eu assisti até quase a última temporada, mas tudo explorou muito o lado humano do Clark. Eu não assisti Superman Lois, eu assisti só os primeiros episódios, mas, juro, essa série tem tanto elogio que eu juro, eu tenho muito vontade de assistir ela, tá ligado? E eu posso até fazer isso daqui a alguns aninhos, tá ligado? Quando eu estiver no PC, posso fazer até isso em live, mas, cara, o Superman tem que ser aquele exemplo de esperança, tá ligado? Mesmo sendo falho, sendo um ser ainda que pode falhar, tá ligado? Ele ainda vai trazer esperança pros outros, sabe? O controle, o modo minucioso que precisa agir para não causar medo. Como um imigrante que chega nos Estados Unidos e precisa tomar muito cuidado com cada ação realizada. Mesmo com tudo isso, é alguém que salva as pessoas e sorri. Diz que vai ficar tudo bem, que aquele acidente foi um caso único e dificilmente se repetirá. É alguém que busca ajudar ao máximo, mesmo ainda não sendo capaz de acabar com a guerra e a fome, pois não irá criar uma ditadura tomando a liberdade do povo da Terra. Eu acho que quem critica os certinhos ou líderes nunca pararam para pensar no combate interno que eles enfrentam além do que é visto ali. O Capitão América é um jovem de criação modesta que aceitou fazer parte de um experimento do governo para ajudar as pessoas, ajudar os Estados Unidos. E não só precisou lidar com ser congelado e posto numa era fora da sua, sem saber qual é o seu lugar, como entender que precisaria ir contra o país que deu seus poderes, já que passou a enxergar o que um dia conseguiram esconder muito bem, sendo um homem que não consegue se estabelecer no novo período e precisou lutar contra a sua crença. O Ciclope é um jovem criado numa mansão com pessoas iguais a ele, que precisam se esconder graças ao preconceito dos humanos. E mesmo que não possa viver sem um visor que proteja seus olhos dos outros, busca sempre ajudar os oprimidos e encontrar um jeito de viver de igual para igual com aqueles que o abominam e o tiram do sério direto. Ainda assim, quando o limite é passado, ele não abaixa a cabeça e reprime um sentimento de vingança, de raiva. Ele obedece às diretrizes de Xavier por saber que é o certo, porque caso não seja, desobedecer não será uma escolha ignorada. O Asa Noturna é uma criança que perdeu seus pais muito cedo. Foi adotado por um homem que se vestia de morcego para espancar um monte de gente e não pensava no trauma que isso podia causar nas vítimas. Ele era o garoto que levantava o clima, que dizia para os cidadãos que tudo ficaria bem, que não permitia uma criação fria obscurecer sua alma alegre, a ponto de, ao contrário do pai adotivo, acreditar que ele e seus amigos podiam fazer a diferença sozinhos. Exatamente. Mano, o Batman é aquela figura muito dark, muito densa. E o Robin trouxe essa alegria mais pro Homem-Morcego. E isso foi muito debatido em todas as épocas que o Robin é trazido. E hoje nós precisamos de um Batman que tenha um Robin para trazer essa leveza. Porque o personagem, até agora, tirando a adaptação dos anos 60, é claro que onde tudo era mais humorado. Mas depois o Batman virou aquela coisa sombria, densa, que nunca teve um Robin de verdade, tá ligado? Tirando umas adaptações que eram meio controversas em questão de roteiro, blá 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 blá. Teve alguns, sim teve, mas não foi aquela coisona, um Robin bom que trouxesse a verdadeira expressão de um Robin, tá ligado? E eu acho que é isso que o James Gunn quer trazer no novo Batman dele, tá ligado? Que seja aquela figura densa, mas com que o garoto despertou alguma coisa melhor como ser humano nele, tá ligado? Como todos os Robins despertam. Formando uma própria equipe, encontrando um meio de liderar como seu chefe nunca conseguiu, aproveitando isso para sair das sombras e fazer seu próprio nome em uma cidade diferente, trazendo esperança ao invés de pavor. E Superman, um ser de outro planeta, que precisa lidar com a xenofobia sobre isso e com o poder extremo que tem. Ou acham que tudo que ele faz não apresenta o mínimo senso de controle a cada segundo, para não amassar o celular, deixar alguém surdo, esfriar a bebida ou destruir qualquer coisa jogada contra ele.
precisando fazer um papel que proteja aqueles que ama e deixar claro para o governo americano que, mesmo agindo pela região, não é um cachorrinho deles para ser usado a bel prazer. Exatamente. Ele é o protetor do mundo. E mesmo assim, precisa saber quando pode ignorar um pedido de socorro para poder viver. Coisa que a maioria dos heróis consegue normalmente, por não terem uma audição potente como a sua. Ser Voltando, rapaziada. herói e líder é sempre assumir um fardo, uma responsabilidade. E o que me atrai tanto em cada um, não necessariamente precisando ser um herói de quadrinhos, pode ser o Jon Snow em Game of Thrones, o Ranger Vermelho nos Power Rangers, ou o Leonardo das Tartarugas Ninja. É como esses personagens certinhos conseguem se manter íntegros, buscando fazer a coisa certa, o que a lei aprova, olhando na perspectiva que uma visão nebulosa pode atrapalhar, até que algo extremamente absurdo aconteça e consiga tirar tal personagem do sério. É aí que mora uma das maiores graças. Viver a todo momento com raiva, batendo, matando, descartando a própria fúria, acaba sendo algo banal para com os heróis que fazem isso direto. O espectador já espera essa reação. Agora, quando você vê o cara mais certinho ficando furioso, apresentando uma ação que não está acostumado a ver, é algo não só mais empolgante de se ver, como traz a sensação de que finalmente o bicho vai pegar. Pois é, mano, essa cena dos quadrinhos do Homem-Aranha, cara, juro, é uma coisa que quando a gente lê, a gente fica, por que caramba o Peter tá com raiva nesse nível? Porra, tu fica mais, como é que se diz, mais, não empolgado, mas vê como um personagem que sempre segura toda a sua raiva, sempre se contém tanto, quando a libera, parece que ele vira outra coisa, tá ligado? Isso é muito humano nele, tem uma perspectiva diferente. Então, verdade seja dita, o Ciclope ou Superman bravo é muito mais empolgante de assistir do que o Wolverine e o Batman, que já tem aquela carinha de bravo, de irritado. Não à toa, muitos cinemas vibraram com o início de Vingadores Ultimato. O cara mais certinho estava literalmente deixando claro pro grupo que a intenção deles para com o vilão era outra agora. Let's go get this. Ou, os mais nostálgicos podem relembrar de dois momentos épicos na Liga da Justiça Sem Limites, quando o bobão do Flash, que dificilmente se levava a sério, usou todo o seu poder com fúria para salvar o mundo, quebrando o uso casual de seus poderes. Essa cena é foda, cara. Mano, o Flash, o bobão dessa série, cara, virou o cara mais foda do mundo nessa cena, tá ligado? Porra! E no final da série, quando o Superman finalmente se sentiu livre para liberar toda a sua força contra o Darkseid. Cara, o mundo, tipo assim, eu lembro dessa frase, o mundo parece de papel na minha perspectiva. Eu me seguro a todo tempo, mas com você eu não vou mais me segurar. Tu é doido. Essa cena é foda, cara. Porra, vai lembrar, dá o tremas, tá ligado? Dá o tremas, cara. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle. Mas você aguenta, que temos aqui uma rara oportunidade de finalmente me soltar. Bom, caralho, essa cena é foda. Vocês que valorizam tanto heróis como Batman, Homem de Ferro e Wolverine, já se perguntaram por que cada um deles respeita tanto a contraparte, o líder do grupo? Por que, mesmo falando sobre o palavrão, Stark deixa que o capitão dê as ordens? Por que, quando o Superman morreu, o Batman foi no túmulo sozinho sofrer e dizer que ele era o melhor entre todos? Exatamente. Por que Wolverine, sendo tão selvagem e desobediente, aceitava usar o uniforme amarelo colorido à ordem do Ciclope? O respeito vem por terem noção de que esses heróis eram melhores, eram pessoas mais íntegras do que eles. E se engana quem pensa que ser íntegro é fácil, como se não houvesse a tentação de ignorar o problema, de deixar o grupo se virar, de perder o controle sobre as suas ações. É muito fácil seguir o caminho de alguém como Wolverine ou Batman, se fechando do mundo graças aos traumas do passado, abraçando a dor e respondendo a ela com a justiça das próprias mãos, onde mesmo que não mate, deixa o criminoso machucado o suficiente para nunca mais andar ou respirar direito. É fácil sentir raiva pelos que praticam o mal.
Difícil? Difícil é dar se uma segunda controla. chance. É difícil dar a segunda chance, é difícil se controlar, é difícil segurar a mão contra esses. Mas nós temos que ter esperança que tudo isso continue sendo certo. Que tudo isso continue sendo o que nós defendemos. O certinho sempre tem que defender. Claro que tem horas que nós ficamos com raiva. É claro que ficamos. Mas não é como se a gente deixasse nossa raiva se descontrolar, a gente só seria pior do que eles. A gente só seria pior do que eles, tá ligado? É o que pelo menos eu acho dos super-heróis, tá ligado? É responder com amor, com inteligência, é não se descontrolar, é buscar inspirar as pessoas e não amedrontar elas. Exatamente. É ser humilde e não deixar o ego subir a cabeça. Se pegar diversas obras que trabalham com um protagonista-chefe, que lidera pessoas ou um local de trabalho, é extremamente comum ver este tratar alguns com desdém, a favor do próprio gosto, agir de maneira impulsiva porque simplesmente pode. E não tô falando que está errado gostar desses personagens. Eu mesmo amo cada um deles. É humano, faz parte. Quem não tiraria um gostinho? E é aí que entra a minha apreciação pelo Superman, o Capitão América, o Asa Noturna, o Ciclope ou o próprio Xavier. Heróis que tratam todos da mesma forma, que não deixam o poder, a sabedoria ou a liderança subir a cabeça. Muitos deles nem gostam deste fardo, mas assumem porque é o que precisa ser feito. É neles que os outros vão se inspirar. Independente de cada combatente ser muito bom com suas habilidades para lutar sozinho, em um momento de grande batalha, de um momento inesperado chegando com tudo, são os líderes que pensam rápido e determinam o que precisa ser feito. Isso não é para qualquer um. Mesmo o Flash com a cabeça mais rápida do mundo pode não ser capaz de se portar como alguém que entende como enfrentar a próxima luta. Exatamente. É o tipo de herói que deve ser liderado e inspirado. A pergunta do título do vídeo não pede uma resposta. O ponto daqui é afirmar uma visão minha, um lado que explique meu carinho por esses personagens que podem não parecer falhos, quando na real só não deixam transparecer. Verdade seja dita, em situações desesperadoras, qualquer um gostaria de ter um desses personagens ao seu lado. Mesmo não acreditando nas palavras otimistas, seria bom ter um outro ponto de vista. Para mim, é muito difícil me imaginar executando o papel de cada um deles, o que faz cada um ser tão interessante e especial, não deixando o medo vencer e nem propagando isso para criar uma imagem que faça seus antagonistas temerem a própria presença. São heróis temidos pelo papel que executam, pela responsabilidade, pela sabedoria, mas principalmente por aquele sorriso de canto que tem completa certeza do que está fazendo, ou do que vai fazer, dando um direcionamento a quem necessita, e uma resposta para as perguntas que amedrontam, que levam a Meu Deus do céu, a internet tá boa, viu, rapaziada? Mas enfim, refletindo o potencial que podemos alcançar. Basta acreditar. mano, pior que é uma coisa inspiradora todos esses heróis. Tem muita gente que só gosta dos personagens só porque que às vezes são das trevas, ou às vezes são só os bonzinhos, mas cada um tem sua opinião sobre isso e eu só gosto mais dos bonzinhos do que dos malvados. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o like e tchau.